Aqui é Jairo Gomes, eu estou aqui nesse dia 2 de outubro, aqui com o Zezinho Buchim. Ele que é vereador há 3 mandatos. Zezinho, essa fonte de conhecimento, essas coisas todas que você tem, você lê muito, é da vivência, é o contato com o povo. De onde vem tantas respostas prontas e tantas frases de efeito? Olha, Jairo, é tudo junto. Quando junta o contato com o povo, a resposta, uma frase, ela pode nascer de uma resposta, pode nascer de uma meditação e pode ser improvisada. Graças a Deus eu tenho uma certa facilidade de improvisar respostas. E muitas vezes para me sair de situações difíceis. O político passa muito por isso, né? Vocês da imprensa, inteligentemente, eu costumo dizer às vezes que a imprensa nos imprensa. Você entendeu, né? Pega a gente e imprensa, ou coloca numa prensa diante de determinadas perguntas. E eu me entendo que tenho que estar preparado para tudo isso, né? Na condição de político, é muito comum eu me deparar sempre com alguém para fazer críticas, para reclamar de pontos negativos e às vezes para elogiar também os pontos positivos. E para tudo isso tem que ter resposta, tem que ter argumento, tendo cuidado de respeitar. É preciso, eu costumo dizer que o resultado do que se diz depende da interpretação de quem escuta. Por isso tem que ter muito cuidado no que se pronuncia, para não ser interpretado de forma prejudicial. Zezinho, esse seu sucesso político, que você até um tempo atrás, eu lhe conheço bem, você entrou na política quase por acaso, e depois hoje você é um fenômeno. Porque além de se segurar e se manter com essa disputa que é bem acirrada, tanto dentro do partido contra o outro partido, que é muito forte também, mas você sempre se mantém. Qual o segredo de Zezinho Buchim? Eu não sei se é um segredo. A questão política na minha vida me surpreendeu. Eu me preparei para mecânico, fiz curso por correspondência. Na prática, a prática era dirigindo carro velho, e aí eu mesmo consertava, cheguei até a abrir motor e fechar, e deu certo. E me preparei para isso, comprei ferramentas. O que eu queria era uma oficina e um ferro velho. Mas eu sempre tive um dom de estar resolvendo as coisas dos outros, ao invés das minhas. E começaram a lançar uma candidatura, o povo que lançou. E eu sempre dizia que não queria. E as pessoas incentivando, até que 2 amigos meus trouxeram aqui para Santa Cruz o PHS, me incentivaram muito. E eu era tão inocente na questão política que eu não queria sequer me filiar. Quando foi para me filiar, eu perguntei: se eu me filiar, eu tenho que ser candidato? Disseram que não. Eu disse: então eu me filio na condição de não ser candidato. Me filiei. E os políticos começaram a me procurar, porque meu nome foi para a rua espontaneamente na boca do povo. Aí começaram a me procurar, e aí eu vi uma vantagem, que os políticos não me conheciam, mas o povo sim. E esse mesmo povo lançou a candidatura, e por incentivo do presidente e vice-presidente do PHS, que chegaram para mim e disseram que eu deveria me candidatar, porque eu não estava querendo, mas o povo sim. Aí eu resolvi candidatar, entrei numa campanha sem entender de nada, uma família também sem entender, pensando que estava ajudando, estava atrapalhando, e eu também pensando que essa família estava ajudando. Deu certo. Primeiro mandato, 931 votos. Não fui eleito, fui primeiro suplente, depois houve a cassação da vereadora Zilda. Eu entrei no lugar dela um ano após. Mais um ano depois, Edson Vieira se elegeu, que era vereador, se elegeu deputado, o que garantiu a minha permanência. Na outra campanha eu fui o segundo mais votado. E por último, o primeiro mais votado. Mantendo o mesmo modelo de campanha, só com uma pequena diferença que beneficiou a experiência, o conhecimento político. Ou seja, de que forma?
sem pedir um voto a ninguém, sem fazer o porta a porta, sem um carro de som na rua. Quer dizer, praticamente sem campanha. Agora, mantendo o comportamento. Sempre, eu não sou mais simpático numa época de campanha, nem menos simpático numa época de campanha. Eu não mudo meu comportamento. Não prometo um palito a ninguém, portanto ninguém me cobra. Procurando ser verdadeiro, procurando ser realista, né? E vem dando certo. E às vezes eu sou incentivado a mudar de discurso, ter um comportamento mais, eu diria, mais polêmico. Mas para quê? Para que eu vou mudar o comportamento se assim está dando certo? Só tenho a agradecer a Deus e às pessoas que confiam em mim, enquanto quiserem, politicamente falando, eu vou ter aí, sei lá quantos mandatos eu possa ter. Entendo eu que não, isso não é eterno. Entendo eu que um dia, provavelmente, as pessoas não queiram mais. Mas enquanto for dessa forma, de forma espontânea, eu não diria sem sacrifício, não é cruzar os braços e esperar cair do céu. Mas o que eu não quero nunca é, como diz no popular, fazer das tripas corações para ter mandato. Uma das coisas que a gente vê você não tem a vontade de voar mais alto, porque não tem essa pretensão, porque eu vejo, quando o partido está bem acomodado, agora mesmo a gente vê que está um céu de brigadeiro, cada um no seu canto, o prefeito está na dele, né, subindo aí, dizendo que tem até 70% de aprovação. Dimas Dantas, que era uma das pessoas que pretendiam voo mais alto, também está acomodado no lugar dele. O candidato Diogo está consolidado também na posição dele. E Zezinho vai continuar sendo vereador indefinidamente, não pensa em voar mais alto? Penso. Se eu disser que até o fim da minha vida política, se eu não passar de um vereador, eu estou satisfeito. Até porque a política me pegou de surpresa. E eu não sei nem se eu mereço o que já foi me direcionado até agora. Mas eu seria hipócrita se eu dissesse que tudo bem, que não viso algo mais além. Mas que seja de forma tranquila, espontânea, correta principalmente, como vem sendo. Eu não quero passar por cima de ninguém, não quero alcançar nenhum degrau mais alto de forma incorreta, tendo que brigar, tendo que usar de artifícios que não fazem parte do meu comportamento. Porque a gente vê, assim, eu estou falando isso porque você é do partido, você nunca foi de outro partido, você sempre acompanhou esse partido, sempre está ali do lado. Muitos que conseguiram alçar voos maiores saíram de outras legendas, vem para cá, vai para lá, até conseguir os intentos. Tem gente que foi para lá, foi para cá, virou prefeito, outros foi para cá, foi para lá, virou deputado. E porque as pessoas que vivem no dia a dia, sempre no lado só, sempre fazendo o que o partido quer, na hora da precisão, tá lá. E por que não alça voo? Tem que gente chegar de fora para fazer isso. Interessante a sua pergunta, mas aí são as consequências do tempo, dos acontecimentos. São as consequências. E aí quando é interessante isso mesmo, pessoas que chegam depois ultrapassam quem já estava na luta, né? O que na política é normal. Isso aí tem uma série de coisas que chega até isso, até essa questão aí. Isso envolve muita coisa. Envolve insistência. O cara estava no outro lado e vem e ganha a simpatia das pessoas, e chega as pessoas, aí se faz uma pesquisa. A pessoa que recentemente chegou no partido, se faz uma pesquisa, o cara está lá em cima, tem condições de chegar, e tendo condições de chegar, esse é o cara
ideal para derrotar o outro, o adversário. Então não tem como, ainda que a pessoa queira dizer não, eu não sou muito de brigar por essa questão. Não, de forma nenhuma. Eu fico ali observando. Tive a oportunidade de sair a vice, fui chamado, insistiram. O próprio Edson insistiu. Eu entendi que não, que ainda deveria ficar mais tempo no Legislativo, não quis. Poderia ser vice-prefeito hoje, sim, mas não quis, não me arrependi de forma nenhuma. Estou dizendo aqui de coração, entendo que deixei de dar um passo maior, entendo, deixei, não adianta eu ser hipócrita e dizer, tanto faz. Não, mas não estou arrependido por isso, porque entendia eu que deveria ficar mais tempo no Legislativo. E aí aqui estou. Se futuramente tiver a oportunidade de dar um passo maior dentro da normalidade, de forma tranquila, sem arranjar nenhum aborrecimento, quero deixar bem claro que não sou de cruzar os braços e esperar cair do céu, mas a luta tem que ser correta, tem que ser digna, tem que ser de forma que não machuque ninguém. Essa despeita em termos partidários, azul para um lado, vermelho para outro, taboquinha para um lado, boca preta para outro, que muitos políticos até dizem que é a imprensa mesmo que incentiva, que fica colocando esses termos e dividindo a cidade, e tem muita pregação nesse sentido. Você acha que isso contribui ou não contribui para Santa Cruz? Quanto à imprensa, a imprensa ela publica o que escuta, o que vê acontecer. Isso aí é normal. Quanto à questão de taboquinha, boca preta, quem faz isso é uma tradição politiqueira. Eu não vou dizer aqui que é uma tradição política, politizada, não é. É uma tradição politiqueira, que eu não acho benéfica. Eu não acho benéfica. Tá? Infelizmente, se alguém aqui dentro da cidade perguntar qual é o seu partido, infelizmente eu tenho que dizer que sou boca preta. Eu estou dizendo infelizmente não por ser boca preta, porque se eu disser sou do PSDB, a pessoa não vai entender, vai perguntar que partido é esse, ou seja, confundindo nome de grupo com nome de partido. Mas eu tenho que dizer para determinadas pessoas, ou para a maioria, que sou boca preta. Eu gostaria de ser reconhecido pela sigla do partido que pertenço e não pela facção. Mas infelizmente é assim. E a imprensa ou acompanha, ou uma grande maioria das pessoas que acompanham a imprensa não vão entender. Não vão entender o que a imprensa está dizendo. Isso está diminuindo? Tá. O povo de Santa Cruz está se politizando? Tá. Muito lentamente, mas está. Principalmente a juventude, né? Eu vejo isso como uma forma benéfica para a cidade, né? E repito, taboquinha, boca preta, como em outras cidades, quando não é apelido, são nomes de famílias, né? Família tal contra família tal, que vira tradição. Mas essa tradição não é boa, isso não é bom para a cidade. Eu pergunto isso porque agora nas redes sociais estão organizando o Dia da Lapada, que vai ser agora o dia da eleição, né? Completando um ano da eleição. E eu vi seu nome marcado, vi muitos e vários políticos. E eu não vejo nenhum se manifestando e dizendo, rapaz, isso aí não leva a nada, eu não sei o quê. Não sei se é com medo do eleitor. Por que o político mesmo, sempre quando é assunto polêmico, ele sempre tira pela tangente? É a maneira de se sair. Olha, Jairo, você me conhece e sabe que eu gosto de ser realista e procuro ser. Infelizmente, às vezes o político tem que tomar atitudes inadequadas para agradar o eleitor, porque o eleitor entende que assim ele está certo. É lamentável isso, mas é a realidade. Certa vez eu disse isso em uma reunião de uma associação, uma pessoa levantou-se e perguntou, vereador, você está dizendo que faz coisa errada para agradar o eleitor? Eu disse, não, às vezes é preciso ter atitude inadequada para agradar o eleitor. Essa é a grande realidade. Infelizmente, às vezes você está explicando para o eleitor chega, eu não diria nem o eleitor, o representado
Porque a partir do momento que eu fui eleito, eu sou representante de todos. Inclusive da criança que ainda está no ventre da mãe. Então, o cidadão santacruzense chega para mim e me cobra aquilo que não é de responsabilidade minha. Eu vou explicar para ele, isso aqui não é da minha responsabilidade. Correndo o risco de ouvir ele dizer, então você não resolve nada. Ali eu já entendi que o camarada é politiqueiro e não politizado. Infelizmente aí eu vou ter que tomar uma atitude. Eu vou ter que justificar de uma forma que não é adequada para aquilo. Eu vou ter que arranjar uma maneira dele entender que eu tenho razão, porque todo político tem a preocupação de agradar o eleitor. Tem. Não adianta o político não tem medo de perder voto. A coisa que mais político tem medo é de perder voto. Então, por isso que às vezes é preciso tomar atitudes inadequadas para agradar o eleitor que entende que o incorreto está correto. Isso acontece com frequência. A saúde, que é a sua área, que eu vejo você faz um papel um pouco assistencialista, eu vou chamar assim, que é um termo que muitos usam pejorativamente, mas é a realidade. É uma realidade como você gosta de falar. A saúde de Santa Cruz melhorou alguma coisa, Zezinho? Eu posso dizer tranquilamente que melhorou. Melhorou, eu diria bastante. Mas não o suficiente, porque falta muito para ficar boa. Agora, Jairo, a questão saúde, eu diria que é a questão mais complicada do país. E não só a saúde pública, que é a saúde particular. A única diferença é a sala de espera. Pode ter certeza disso. Que tem ar-condicionado. A sala de espera tem ar-condicionado, um sofá confortável e uma televisão de boa qualidade. A demora é até maior. A espera para consulta. A espera para conseguir a consulta não é tão diferente. Tem médicos que você, mesmo particular, eu não estou falando aí de plano de saúde não, eu estou falando do particular, que não tem burocracia nenhuma. Mas a espera, determinados médicos conceituados, você leva um mês, você agenda para um mês na frente, você pagando e pagando caro. Há pouco tempo eu precisei para o meu pai R$300 uma consulta, 20 dias na frente. Então é diferente? Não é. A diferença está na sala de espera. Por quê? Aí é onde deu falta de concorrência. Os médicos, principalmente alguns especialistas, têm uma falta de concorrência muito grande. Falta médico. Anestesista nem se fala. Isso é o que mais falta. No dia do meu pai ser operado, por exemplo, ele foi internado de manhã, foi operado à noite, pagando. O anestesista não chegava. Um irmão de um médico que estava na mesma enfermaria que meu pai estava, irmão de um médico que ia operar de hérnia, o irmão dele, o irmão do paciente, o médico chegou e disse: só vou lhe operar à noite, porque está faltando anestesista. Porque às vezes as pessoas pensam, é porque não tem influência, é porque não é amigo do médico. Não. Falta de profissionais. Não vejo nada em qualquer área que beneficie mais o usuário do que a concorrência. Quem não lembra que aqui, e aí eu vou dar um exemplo, quem não lembra que aqui em Santa Cruz, uma linha telefônica fixa chegou a valer R$6.000. Alugavam um telefone, e existiam aqui corretores de aluguel e venda de telefone fixo. O telefone do meu irmão, me lembro que na época foi R$3.000. Hoje o fixo é gratuito e ninguém quer. Telefone móvel, você recebe ligação de várias operadoras oferecendo vantagem, você escolhendo aí, e hoje ainda não está barato, mas imagina se não fosse a concorrência. Quanto seria hoje qualquer ligação de um celular? Mas hoje de uma operadora para outra já tem um preço quase de graça. Que é isso? Concorrência. Aí vamos lá. Por que o Correio não nos respeita?
Porque a CELP não nos respeita, a Compesa não nos respeita. Porque são empresas que não têm concorrentes. Porque o carro brasileiro melhorou a qualidade? Porque veio o carro lá de fora para competir. Ou tem concorrência à altura ou o usuário não é beneficiado. Então a questão saúde, ela é um pouco menos grave no particular, um pouco menos do que no SUS. E aí, se for para o plano de saúde, a maioria deles você paga quando o problema é complicado, não cobre, você assinou um contrato que você não leu, ou leu, não entendeu e concordou com o que não queria, e acaba você indo para o SUS se não tiver um bom dinheiro. Mas é assim, a questão saúde ela é complicadíssima, inclusive no particular. Eu digo isso, o cara que é apenas o paciente, ou que de vez em quando precisa, ele não tem conhecimento disso. Agora eu, que todos os dias estou sempre envolvido com as pessoas doentes. Pra você ter uma ideia, há pouco tempo eu marquei um exame em Campina Grande chamado eletroneuromiografia. Campina Grande tinha 3 lugares que fazia esse exame. Agora só tem 2 lugares, porque um médico que fazia não tem mais tempo de fazer, não vai mais fazer. Ele custa R$300. Eu consegui em uma clínica para fazer um mês na frente. Você vê a situação que é questão de saúde. Mas quando se trata de exame complexo, tudo bem, é um exame complexo. Mas quando se trata de médico, aí você pode imaginar, mas tem médico demais? Tem muito médico. Mas ainda é insuficiente para a quantidade, para a demanda, ainda é insuficiente. Estou falando do particular. E do SUS, a situação é um pouco pior. Entendeu? Então, enquanto não tiver muitos, se tivesse uma quantidade enorme de médicos, de várias especialidades, as consultas seriam mais baratas e a gente conseguia elas num tempo menor. Eu falei isso porque essa semana eu soube que a AME passou uma semana para consertar um aparelho de eletrocardiograma. Uma semana parada. Então a gente vê que em simples pontos, que eu acredito, um aparelho de eletrocardiograma não é nenhuma com uma tomografia computadorizada. E fica fácil uma semana esperando um técnico vir consertar. Você não acha que tem certos problemas que esbarram numas coisas tão simples? Pode ser falta de técnico também, que determinados técnicos não existem pouquíssimos, pode ser isso. Outro ponto, um amigo meu há pouco tempo comprou um carro. O carro quebrou o para-brisa. Ele esperou 3 meses esse para-brisa, correndo o risco de ser multado, com dinheiro para comprar, e não teve o para-brisa. O que é um para-brisa de um carro? É uma peça tão complicada? 3 meses. Do mesmo jeito que um aparelho desse, de eletrocardiograma, pode ser que uma peça simples, existe peça em determinados equipamentos, inclusive em carro. Existe peça que dificilmente ela dá defeito. Então dificilmente se encontra ela também. E às vezes é uma peça barata, baratinha, simplesinha, mas ela dificilmente dá defeito. Então não é fácil, quase não tem. Pode ser, essa espera, eu me lembro, no Hospital Pedro I em Campina Grande, certa vez quebrou uma peça lá do tomógrafo, aparelho que faz tomografia, se esperou 2 meses, com dinheiro. 2 meses para chegar essa peça. A peça chegou. Vamos esperar mais 15, 20 dias para o técnico. Por falta de tempo não veio. Veio quando teve tempo. Essas dificuldades existem. Agora, quando é no setor particular, isso não é divulgado, até porque ninguém reclama. Aí quando é no setor público, é um absurdo, é isso, é aquilo. E aí tem uma falha do setor público, que é a falta de explicação, né? De sintonia com a população. Só que também tem determinadas coisas que quando vai explicar para a população não acreditam. É muito comum algo que eu tô justificando, estou falando a verdade e a pessoa não é verdade, não acredito. É porque é assim mesmo, é SUS, é um desmantelo e tal. E aí, como é que você vai enfiar na cabeça do camarada que está falando a verdade? Então, é normal isso.
É um absurdo, é impressionante, causa transtorno, causa, mas é possível e é normal. Então, nesse sentido dos médicos, a gente vê que a presidenta deu uma acertada muito grande trazendo esse pessoal de fora. Concordo plenamente e tenho discutido com médicos amigos meus que discordam. Eu digo não. Eu concordo e tem que vir muito, que é para vocês terem concorrente, para baixar preço de consulta e principalmente para dar atenção. Para dar atenção, porque tem médico, meu amigo, que a consulta custa R$300 e não dura 5 minutos. E tem médico que a consulta é mais barata e demora meia hora. Eu conheço médicos, amigos meus, que independente do valor, a consulta é meia hora, 40 minutos. A fila pode estar do tamanho que tiver. Mas o povo, às vezes, não vai para determinado médico porque demora. Não vai fazer a ultrassom com o doutor fulano porque ele demora muito fazendo. Mas não está preocupado com a qualidade do serviço. Quer pressa, quer ganhar tempo. E essa questão de ganhar tempo, às vezes, é prejudicial. Então é muito bom a pessoa estar por dentro dessas coisas para que não tenha problemas futuros. É comum um aparelho simples, um equipamento simples de um hospital dar defeito, é comum. Como é comum demorar muito a revisão, o conserto, porque essa questão, falta peça, falta o técnico. Às vezes é uma coisa simples que o enfermeiro sabe até colocar ali, mas não pode, porque perde a garantia, tem seus critérios, que são muitos. Diante dessas dificuldades todas na saúde, você ainda continua nesse trabalho, levando as pessoas e ainda mexendo com o médico, mexendo com essa coisa toda. Ainda todo dia você se levanta motivado para continuar nessa luta? Enquanto necessário, sim. Veja bem, eu fico impressionado. A saúde deu uma melhorada? Deu. Muita gente é atendido na saúde pública? Tem uma infinidade de clínicas aqui em Santa Cruz que, se juntar todas num lugar só, já dá um vilarejo que dá para formar um distrito. Mesmo assim, e essas clínicas estão todas se dando bem, que estão crescendo, estão evoluindo. Mesmo assim, todo dia tem uma média de 8 pessoas para ir a Campina Grande. Não é mais como antes, que tinha dia que 2 carros, tinha dia que era preciso 3, agora só 1, mas é uma média de 8 pessoas por dia. Grande parte dessas pessoas que já tem seus médicos lá e não querem mudar. Tá dando certo, não querem mudar. Já tem muita coisa uma série de coisas que eu aconselho que resolva aqui mesmo. Aqui tem bons clínicos, bons profissionais, que olha, o doutor fulano é bom nisso aqui. Eu acho até um absurdo levar alguém para Campina Grande para um clínico geral, sendo que aqui tem SUS e particular. Eu acho um absurdo levar. Então tem uma série de coisas que já se resolve aqui. Tem alguns exames que em Caruaru está mais barato do que Campina, que eu mesmo incentivo que vá fazer em Caruaru. Alguns eu até marco por telefone. Mesmo assim, é impressionante o fluxo que ainda tem para Campina Grande. Falando nisso, Zezinho, eu nunca vi problema ali em Campina, barrando carro, nem ônibus, nem nada daqui. E poucos dias eu fui até em Moreno para ver aquela situação daquele pessoal que o ônibus não pode entrar em Recife. Inventaram 1000 conversas e hoje continua com problema. Agora estão arrodeando por São Lourenço. Aquilo ali não poderia, por que não pergunta a Zezinho como é que faz para Campina e aprende e faz igual para Recife? Que dificuldade é essa com aquele ônibus de Recife? Não, aí são regras que foram criadas em Recife que impedem a entrada desse ônibus. Campina, já houve um tempo que não queriam que entrasse, mas só durou 15 dias, aí liberaram. De vez em quando a polícia rodoviária dá um aperto, mas depois abre mão. Aquela questão é uma regra, inclusive está tendo um problema muito sério, os toyoteiros daqui em Caruaru não estão querendo deixar, é impressionante. Em Caruaru tem ponto de todos os transportes alternativos de todos os municípios vizinhos. De Caruaru, de Santa Cruz não tem, não tem mais. E por conta disso a gente vai ter uma reunião amanhã com a Adestra lá, o chefe de lá,
Porque qual é a intenção? Alguns vereadores aqui tiveram a ideia de a gente fazer a mesma coisa aqui e também não deixar os de Caruaru entrar aqui. Eu argumentei da seguinte forma: se a gente está achando um absurdo a atitude deles lá, por que a gente vai fazer a mesma coisa? Não, vamos dialogar para que os daqui trabalhem tranquilamente lá e os de lá aqui também. Se não tiver acordo, aí sim a gente toma uma medida aqui deles também não entrarem aqui. Mas não é melhor ir para o diálogo? Então amanhã terá uma reunião e aí eu vou perguntar, seja lá quem for, por maior que seja o grau do fulano lá, porque Santa Cruz não pode ter um ponto de Toyota em Caruaru, sendo que todos os transportes alternativos de outras cidades têm, Santa Cruz não tem. É pura perseguição, não posso pensar de outra forma. Agora, tem que ir para o diálogo. Recife criou uma regra dura, muito dura, inclusive tem regras, Jairo. Tem determinadas pessoas que quando alcançam um certo degrau, cria regras que se você perguntar por quê, o próprio autor da regra não sabe responder. Concorda comigo? Dentro de uma fábrica acontece isso. Né? Pessoas que se acham e depois não, vai ser, esse aqui tem que ficar aqui. E por que não aqui? Ele não sabe responder por que não aqui. Vai ficar aqui porque ele disse que é aqui. Pronto. É aquela história dos mais antigos que dizia quando pau era... tinha que pedra era pau e tem que seguir ou aquela história, obedece, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, Caruaru tá tendo esse problema. E a gente tá indo amanhã, alguns vereadores, representante da prefeitura também, alguém representando a prefeitura, não sei, acho que o prefeito não vai poder ir, porque tem que chegar num consenso para que, a minha intenção é essa. A minha proposta é essa, que eles deixem os toyoteiros daqui trabalhar tranquilo e os de lá também trabalhem tranquilo, porque uns precisam dos outros. Santa Cruz precisa de Caruaru e Caruaru de Santa Cruz. Agora, se não tiver acordo, vamos tomar medidas aqui dentro da lei, é claro. Aí vai ficar uma situação difícil. O toyoteiro daqui só vai poder levar para lá e não vai poder trazer. E o daqui e o de lá só vai poder trazer e não vai poder levar. Que eu não acho que isso seja bom. Como você falou, essa história do Toyota aqui também é complicada, né? Porque sempre tem essas restrições de transporte aqui. Sempre houve. Eu lembro isso aí, tem mais de 20 anos que bate nisso. De vez em quando barra mesmo. Tem esse pessoal de Surubim também, já foi barrado uma vez. E sempre tem esse problema de toyoteiro. Você acha que ressuscita esses defuntos? É pra quê que esse povo fica ressuscitando uma coisa? A gente pensa que já virou um ponto pacífico e depois volta à tona tudo de novo. A questão se arruma e depois se desarruma. Eu atribuo isso, que a gente teve uma reunião com os toyoteiros daqui e eu disse, vocês têm que se unirem. Ou existe união, ou não vai. E a desunião é quem causa tudo isso. O toyoteiro de Surubim, existe um confronto, né? Uma barreira entre eles, Surubim e aqui, porque os toyoteiros daqui, quando nos procura, que nós somos representantes deles, quando nos procura, reclamam da falta da fiscalização, que foi prometido tal coisa, mas não foi cumprido. Eu sempre digo a eles, ajudem a gente, se unam primeiro e nos procure para a gente fazer as coisas tudo dentro da legalidade. Tudo tem que ser dentro da legalidade, senão alguém conhecedor da lei vai lá, aciona e não adianta inventar as coisas fora da legalidade, porque depois vai tudo por água abaixo. Se inventa uma regra que não é legal, todo projeto de lei que vai para a Câmara, primeiro ele é apresentado, aí vai para as comissões, inclusive de legislação e justiça, porque se for um projeto inconstitucional, é dado um parecer contra, e aí esse parecer vai para votação. Não adianta aprovar nada ilegal para depois algum conhecedor da lei ir lá e desmancha tudo que foi feito. Então eu sempre digo para eles, unam-se, se organizem, existe uma cooperativa, organizem-se, que aí a gente tem como brigar por vocês dentro da legalidade. Mas você que trabalha com gente sabe, e eu também, que não. O troço difícil de unir a gente. O povo não tem noção da força que tem a organização.
cooperativa, associação, sindicatos, bem organizados, tem uma força, tem um poder de conquista bem maior do que qualquer político a nível nacional. Mas ainda não aprenderam isso. E aí nos procuram às vezes querendo a legalidade, sendo que a classe não está legal, e a gente fica de mãos atadas sem poder agir. Aí querem às vezes que a gente faça aquilo que não é de competência da gente, e que se for fazer, está fazendo de forma ilegal, que lá na frente, como eu já disse, um conhecedor da lei desmancha tudo quando aciona a lei, que vai para a legalidade. Por isso que existe isso. O fator principal, a culpa principal é da falta de união da classe, seja ela qual for. Ou tem união, eu participo muito de associações, principalmente na zona rural, e onde a associação está indo bem, está conquistando coisas impressionantes, está dando certo, o pessoal está se beneficiando. Veja bem a força que tem. Associação de Cacimba de Baixo. Me procura presidente da associação, vice-presidente, diretoria, alguns sócios, vamos conversar com o prefeito. Fica ruim do prefeito dar um não, viu? Fica ruim, porque ali tem uma associação composta por N associados, e seja lá qual for o político, ele está enxergando ali tantos votos. É a realidade. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não está vendo voto. Rapaz, isso aí é o que primeiro vem na mente do político. Então ele vai fazer de tudo para atender aquela classe, porque vai ter resultado político, que é bom também. É uma coisa beneficiando outra. Falta isso, união, para que a gente possa agir dentro da legalidade. No dia que a gente teve a reunião com a classe dos toyoteiros, teve alguns, diante da maneira deles se expressar, diante do pronunciamento de cada um, eu estava vendo ali quem entende, quem não entende, quem está correto, quem está errado. Desse jeito. Então, uma classe unida tem uma força enorme. Uma associação bem organizada tem mais poder de conquista do que um senador. Pronto. Essa frase, a união faz a força, é muito simples e corretíssima. Você pega uma folha de papel, você rasga ela, 2, 3, 5, 8, já é mais difícil, 10, 15, 20, você não rasga. Tudo junto não. Duvido que rasgue. União. E para você ver, a organização de pessoas é tão impressionante. Existe uma organização muito bem organizada para fazer o mal. Mexe com um daqueles para você ver. Pena que é para fazer o mal, mas está organizado. Eu sei, você é o líder da bancada de situação. E como líder da bancada de situação, você tem uma plena ideia de como funciona o governo e sabe realmente das coisas do governo. Então, só para a gente encerrar, qual é esse segredo do prefeito? Esse segredo aí, Jair, ele é tão segredo que acho que só quem sabe é o prefeito. Eu não perguntei para ele, mas perguntei a pessoas da prefeitura muito próximas a ele. O cidadão disse para mim ontem, Zezinho, eu sei, mas não posso dizer que é segredo. E vou ser bem sincero com você, se eu soubesse, eu estou lhe dizendo não sei. Se eu soubesse, eu estaria lhe dizendo sei, mas não digo. Então eu não sei mesmo. Estou curioso, tanto quanto você. Só sei que de acordo com a pessoa que sabe e não quis me dizer o que era, disse que é uma coisa excelente. Sendo assim, eu espero de maneira apreensiva e muito feliz, porque é uma coisa boa para a cidade. Alguém me disse hoje, alguém que sabe também, me disse que amanhã à tarde todo mundo já sabe. Que bom. E é muito bom um suspense desse, né? Quando é para uma coisa boa, é bom. Agora quando é uma coisa ruim, aí é triste, fica aquele suspense esperando uma lapada. Mas a gente está esperando uma coisa benéfica, que eu não tenho. Eu já pensei numa série de coisas, né? Porque são muitas coisas que precisam ser resolvidas, eu pensei numa série de coisas. Mas eu fiquei sabendo que é uma coisa muito boa, muito importante para Santa Cruz, portanto, vamos aguardar. E estou sendo bem sincero, se eu soubesse, não diria.
Estou dizendo que não sei porque realmente não sei. Muito obrigado. Falei aqui com Zezinho Buxim para o blog Merece Destaque.